Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e hoje nós vamos falar para o 8º ano o que são testes de resistência física, né? Mas para que a gente saiba alguns testes de resistência, a gente precisa saber alguns conceitos, né? O que é resistência física, o que é aptidão física, o que é frequência cardíaca, como que a gente mede essa frequência cardíaca. Então a gente precisa saber de muitas coisas antes da gente saber como que a gente faz os testes de resistência física. E a gente vai ver isso nessa aula. Vamos lá! Se você vive cansado, dorme mal, fica doente com frequência e falta de pique até para subir 2 lances de escada, este é o seu corpo dando pisca-alerta faz tempo de que precisa de exercícios físicos para recuperar a resistência física. É a prática regular de atividades que nos dá o condicionamento físico adequado. O coração ganha mais força para trabalhar, a pressão sanguínea estabiliza e ganhamos fôlego, né? Além da melhora do sistema cardiovascular, há uma série de benefícios que mexer o corpo faz bem para o organismo. O exercício físico é importante tanto para prevenir como para auxiliar o tratamento de doenças como obesidade, depressão, diabetes, câncer, hipertensão e doenças de Alzheimer, né? Entre outras. O que é aptidão física? A aptidão física é a capacidade que uma pessoa possui de praticar atividades físicas em segurança, evitando o risco de sofrer problemas de saúde ou lesões. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a aptidão física é a capacidade de realização de atividades físicas ou musculares de maneiras satisfatórias. A atividade física feita por um profissional de saúde informa que se uma pessoa é capaz de fazer atividades físicas com segurança, sem colocar a sua saúde ou integridade física em risco, né? A aptidão física é relacionada com a vitalidade e a energia que uma pessoa tem. Ela determina o seu vigor e dinamismo para a prática de atividades que exigem um esforço físico, né? Então, como vocês puderam ver, a aptidão física é aquela capacidade que a pessoa tem de praticar atividades físicas ou um determinado esporte ou determinada modalidade. E a pessoa só tem aptidão física, só adquire aptidão física se treinar, né? Se começar uma rotina de treinamento para melhorar o seu condicionamento físico. E a gente vai ver agora o que é avaliação física, né? Como podemos avaliar essa aptidão física, né? Para que é importante a gente fazer essa avaliação? Para que serve a avaliação de aptidão física? A análise de aptidão avalia a capacidade de resposta de uma pessoa a exigências de um esforço físico, tanto para exercícios moderados como para mais exigentes, né? Dessa forma, uma pessoa com boa aptidão deve ser capaz de praticar tais atividades sem chegar à exaustão do corpo. Em alguns concursos públicos, a avaliação da aptidão de um candidato é obrigatória, podendo ser eliminatória em casos de resultados insatisfatórios. Em concursos, a avaliação é normalmente chamada de Teste de Aptidão Física, ou TAF. A aptidão física e o estado de saúde, né? A aptidão física é diretamente relacionada à qualidade de vida, bem-estar e garantia de uma saúde de uma pessoa, né? Para determinar se um indivíduo possui aptidão física, o profissional de saúde responsável pela avaliação deve analisar alguns aspectos. O exame leva em conta questões relativas à saúde e à habilidade. Veja agora alguns exemplos de avaliação de saúde, que podem variar conforme a atividade que será desempenhada. A capacidade cardiorrespiratória, avaliação de força muscular, níveis de flexibilidade, análise de composição corporal, né? Então, como vocês puderam ver, né? Alguns testes, alguns concursos mesmos, eles precisam avaliar a aptidão daquele indivíduo. Mas por quê? Vejamos bem. Imagina só se você fazer um teste para a polícia e você não tem aptidão física. Como que você vai correr, ter fôlego para pegar um bandido? Ou
por exemplo, se você estiver fazendo um concurso para ser bombeiro, então, como é que eu vou conseguir pegar uma mangueira de forma ágil, né? Com força para ir fazer alguma coisa para apagar um incêndio? Então, a gente precisa dessa avaliação física, né? Mas uma boa avaliação física, ela precisa de alguns componentes. Quais são eles, né? Uma boa avaliação física deve conter anamnese, que é uma sondagem e investigação da condição de saúde do indivíduo em relação ao diagnóstico de doenças e principalmente hereditárias. Deve ser realizada a priori dos testes e avaliações físicas. Nós temos também a avaliação antropométrica, que mensura as medidas corporais do indivíduo, como peso, altura, diâmetros articulares, medidas circunferenciais de braços, pernas, coxas, abdômenes, quadris e etc. E nós temos também a avaliação postural, né, que ela detecta os padrões anatômicos ou desvios posturais. Uma das principais intenções é justamente corrigir ou amenizar os possíveis distúrbios anatômicos, fortalecendo grupos musculares e articulações através da indicação e realização de exercícios específicos. O indivíduo que tem boa postura é aquele que consegue se manter em posição ostotástica, né? Existindo o mínimo de esforço do sistema articular e muscular. Mas afinal, o que é um treino de resistência muscular, né? Nada mais é do que trabalhar a resistência à força dos músculos por longos períodos de tempo. Isso é, treinar a capacidade do músculo para suportar a carga por mais tempo, né? Resistindo mais repetições de determinados exercícios, né? Então, como a gente pôde ver, né, a avaliação é muito importante para que a gente possa fazer os testes que a gente vai falar daqui a pouco, né? E o que é resistência muscular, né? É o tempo que aquele músculo precisa resistir a uma determinada peso, pode ser o peso corporal, até mesmo a gravidade mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Conhecido como RML, que é resistência muscular localizada, é o tempo máximo que os nossos músculos são capazes de fazer força, né? A resistência muscular pode se dividir em aeróbico e anaeróbico, e ambos se fragmentam em dinâmico ou estático. Temos os tipos de resistência. A resistência é a habilidade de poder exercer um esforço estático ou dinâmico prolongado, sem afetar a qualidade do exercício. A resistência pode ser dividida em dois tipos, a aeróbica, anaeróbica, a resistência muscular localizada e a resistência de força, né? A resistência anaeróbica é a competência de poder realizar determinada atividade com alta intensidade em um período curto de tempo. Por exemplo, capoeira, ginástica olímpica, saltos e lutas. Então, gente, a resistência anaeróbica é aquela resistência que ela tem de maneira rápida, né? De curto prazo. Como a gente viu, alguns movimentos de lutas, né? Ginásticas, saltos, são coisas rápidas que existem pequena quantidade de energia que já está armazenada no nosso organismo, entendeu? Então, de maneira curta, né? Já a resistência aeróbica, ela tem a capacidade de suportar esforços intensos de grandes durações, sem que haja o acúmulo exacerbado de ácido lático, né? Pois ela apela à utilização de oxigênio e dos nutrientes mais complexos para continuar desempenhando atividade física, né, durante a atividade. Mas afinal, a gente fala tanto desses exercícios e como que fica a nossa frequência cardíaca, né? O que é frequência cardíaca? Como que a gente pode medir essa frequência? Vamos lá, o que é frequência cardíaca? Se você faz atividade física e nunca mediu sua frequência, está na hora de entender a importância e como fazê-lo. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes em que o seu coração bate no período de 1 minuto. Ao fazermos exercícios, permitimos que os órgãos se desenvolvam e fique maior e mais forte. Mas afinal, como se mede a frequência, né? A frequência cardíaca é medida contando quantas vezes o coração bate em um determinado tempo. As seguintes fórmulas podem ser usadas, né? Contar 10 segundos e multiplicar por 6,
contar 15 segundos e multiplicar por 4, ou contar por 30 segundos e multiplicar por 2, né? Contar por 1 minuto, tem também essa fórmula que pode ser utilizada. Quanto maior tempo, mais preciso será o resultado, né? O total deve ser sempre referente a 1 minuto, já que esse é o intervalo de tempo usado como parâmetro. A frequência é expressa em batimentos por minutos, por exemplo, 75 batimentos por minuto ou 75 BPMs, né? Então, como ele falou lá, a gente pode aferir a nossa frequência cardíaca como? Pode ser tanto aqui no nosso pulso, ou pode ser também aqui no pescoço, né, pela carótida. Então, vocês podem utilizar essas fórmulas para vocês poderem fazer essa frequência cardíaca, né? Mas para que a gente tem que saber a frequência cardíaca, né? Durante a prática de exercícios aeróbicos, a frequência cardíaca indica a intensidade da atividade, se a intensidade da atividade é adequada, né? Ela controla a frequência. Você também evita ultrapassar o nível seguro de esforço para o seu organismo. Além disso, frequências muito baixas, menos de 60 BPM, são chamadas de braquicardíacas. Ou seja, ou muito altas, né, que pode ser acima de 100 BPM, que são chamadas de taquicardíacas. Indicam possíveis problemas no seu coração, sendo necessário procurar um cardiologista para fazer os exames, né? E quais são as formas de determinar essa frequência, né? Pode ser pelo pescoço ou no punho, né? Os médicos e enfermeiros podem usar também o estetoscópio, né? Que é o aparelho para ouvir o coração e a respiração. E aí a gente vai ver agora como é que a gente vai aferir essa frequência, e aí a gente vai ver como é que funciona a frequência máxima, né? A gente já falou da frequência cardíaca normal, vamos ver da máxima. A frequência cardíaca máxima é o maior número de batimentos em que uma pessoa pode chegar, ou seja, o número máximo de batimentos que seu coração consegue alcançar, né? Ela é calculada a partir de uma fórmula simples. Frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a sua idade. Para homens, né? E para mulheres, 226 menos a sua idade. A diferença de valores entre homens e mulheres supre a diferença entre os sexos, né? Usualmente a frequência cardíaca das mulheres é ligeiramente mais alta do que a dos homens. E aí a gente vai agora deixar para a próxima aula o que são os testes de correr andar, quais são os testes que a gente precisa para fazer a nossa resistência, o nosso teste de resistência. E dentro da nossa próxima aula, a gente vai ver algumas atividades que a gente vai fazer e relembrar da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso às outras informações e os nossos conteúdos. Até a próxima aula!